Bom, pessoal, para nossa série de troubleshoot, né? Nós já falamos um pouco sobre isso, sobre a importância de você conseguir identificar um problema que o seu sistema pode apresentar no dia a dia e, além de você conseguir identificar o problema, você conseguir avaliar qual que são as ferramentas ou qual é a solução que você vai utilizar, que você vai aplicar para resolver o problema, quais as ferramentas você vai utilizar para trazer uma solução. Eu estou aqui com um exemplo de uma máquina, eu vou dar um boot novamente nessa máquina, vou reinicializar ela, é um servidor que eu tenho na empresa, e essa máquina está apresentando um problema na inicialização. Então, quando você vai inicializar o sistema operacional, ela está apresentando uma falha. Então, é muito importante a gente conseguir identificar o que é a falha e como ela acontece. Então, só para que você veja o problema acontecer, eu vou rebootar essa máquina. Era uma máquina que a princípio estava funcionando normalmente, sem nenhum problema. Ontem foi feito a logística de backup, todo o plano de contingência de backup dessa máquina, mas por algum motivo, no momento da inicialização, essa máquina hoje parou de inicializar. Ela deu um problema e na hora de inicializar ela não carregou mais. Então eu vou aqui inicializar essa máquina, ela está inicializando, eu vou até avançar o processo de início aqui do boot. Ele vai inicializar, eu tenho aqui o Ubuntu, versão, se eu não estou enganado, versão 20.04, e eu vou inicializar essa máquina para que você possa ver o erro acontecer, para que você possa ver a falha que está acontecendo, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre as soluções aqui de troubleshoot. Ó, a máquina está inicializando. E em um certo momento essa máquina para no processo da inicialização e ela apresenta para a gente algumas coisas no processo da inicialização. Ela não parou no prompt de comando aqui, essa máquina não tem uma interface gráfica, é um Linux que trabalha apenas no terminal, mas ela não inicializou, não parou na parte do terminal para que eu pudesse entrar e fazer a autenticação dessa máquina. Então, ou seja, a inicialização foi interrompida. E foi interrompida por uma falha. Se nós observarmos na tela, claro que eu não vou explicar todos os passos aqui para você, mas tem várias mensagens, mas é importante você começar de baixo para cima e identificando o que foi que apresentou para você de mensagem. Então, ele deu primeiro uma mensagem aqui para a gente aqui do init run fs. Depois, um pouco acima, ele apareceu entre com help para você listar os comandos que você pode utilizar aqui para poder fazer uma reparação. E ele deu uma mensagem do BuzzyBox v1.30.1 Ubuntu e trouxe uma versão do Ubuntu. Então o que ele está mostrando aqui para a gente, essa mensagem desse BuzzyBox, é uma ferramenta que é utilizada pelo próprio Linux para que você possa trabalhar na recuperação da inicialização de um sistema. Às vezes algum problema aconteceu no momento do carregamento e automaticamente ele traz esse utilitário para você em alguns casos, né? Quando ele consegue chegar até esse ponto, às vezes o problema pode ser mais grave, mas quando ele consegue chegar até esse ponto de tentar inicializar e identificar alguma falha que impeça ele de inicializar, ele traz esse assistente que vai permitir você fazer um diagnóstico, você identificar o problema, que é o que nós chamamos de troubleshoot, né? Então, esse comando, esse aplicativo, né, BuzzyBox, aí é uma espécie de uma ferramenta que abre para que a gente possa fazer essa reparação, né? Reparação do boot, identificar a causa de um problema e tal. Então, se a gente olhar um pouquinho mais acima dessa tela, a gente consegue identificar algumas coisas a mais aqui nessa tela. A gente consegue imaginar, ler um pouquinho acima, que ele está dizendo que o The Root File System, ele está dizendo qual que é o caminho, requer um comando manual de fsck. O fsck é um comando que nós utilizamos e ele tem uma função específica. O fsck, imagine que o Linux, quando você instala o Linux, ele já instala para você uma série de aplicações. E ele instala algumas ferramentas que são ferramentas para você reparar o sistema. O fsck significa File System Consistency Check, que é uma ferramenta para você checar a consistência do sistema de arquivos. Então, às vezes, quando você tem um problema na sua máquina que ela não inicializa,
Uma solução é você executar esse comando, um comando do FSCK, que é essa ferramenta de checagem da consistência dos arquivos, e se ela identificar um problema, ele pode, através dessa checagem, ele pode fazer uma reparação dos seus arquivos. Então é muito importante você saber como o sistema operacional funciona, saber como o sistema operacional inicializa, como é que é o processo, independente se é Linux ou Windows, saber como ele inicializa, saber quais são as etapas dele quando ele inicializa e quando apresentar um erro você conseguir identificar. Se você continuar olhando na tela, um pouquinho mais acima, ele vai trazer uma mensagem para a gente, File System Check. Ele está mandando a gente fazer, ele encontrou uma falha e mandou a gente fazer a checagem do sistema de arquivos. Se você seguir um pouquinho mais para cima, ele vai mostrar para a gente, inclusive, onde foi que ele encontrou. Ele encontrou ali, ó, Inconsistency Unexpected, ou seja, há foi inesperado, uma inconsistência inesperada, e aí ele está mandando para você, executar manualmente, né? Run FSCK manually, ou seja, executar manualmente esse FSCK. E se você continuar seguindo um pouquinho mais para cima, ele vai continuar apresentando os erros para você, ó lá, in nodes that were part of corrupt. Então ele está dizendo que há uma corrupção aqui de arquivos para a gente, ó, list found, que é uma lista não foi encontrada, né? Uma lista encontrada com falhas. Então, ou seja, ele está sinalizando para a gente daqui para baixo que ele parou o processo de inicialização e ele encontrou uma falha. Então, se a gente continuar olhando, a gente vai conseguir identificar aí exatamente o que está acontecendo. O que nós podemos fazer aqui? Quais são as etapas? Agora que nós já paramos nessa fase, agora que nós já estamos nesse ponto onde ele não consegue inicializar, a primeira coisa que a gente pode fazer é, se você tentar reiniciar, pode ser que muitas vezes, temporariamente, se for algum arquivo que não foi carregado, pode ser que ele carregue para você automaticamente. Então a primeira coisa, você tentar ali dar um Enter, dar um comando Exit, tentar inicializar essa máquina. No meu caso aqui é uma máquina virtual, né? A gente já falou sobre isso aqui nesse canal, sobre virtualização. Então bastaria eu ir lá no meu host, que é o meu hospedeiro principal, que é o meu anfitrião, e eu poderia chegar nele e restartar essa máquina virtual, essa VM. Pronto, eu já fiz esse procedimento e ele não saiu. Se eu der um comando exit aqui nessa tela, ele vai tentar sair desse prompt e vai novamente me mostrar o que está impedindo ele de seguir. Então, pensa só, quando eu dei um exit, ele saiu do BusyBox e eu estou dizendo para o sistema operacional, tenta inicializar. Quando eu dei o comando exit, ele automaticamente trouxe só o erro para mim. Então, a partir desse comando exit que eu dei aqui, ele me mostrou exatamente onde estão os erros, em qual partição do disco que o erro está sendo apresentado. Então, ali agora eu consegui identificar de uma forma mais específica. É como se eu pegasse uma lupa e colocasse ela exatamente em cima de onde está o problema. É isso que, de certa forma, a gente conseguiu fazer aqui. O que nós vamos precisar agora fazer é fazer os procedimentos, ou executar os comandos, para que a gente consiga reparar, para que a gente consiga ter uma tentativa de solução desse problema. Então, existem algumas alternativas que a gente pode fazer. A primeira coisa que é importante é a gente identificar em qual partição o erro efetivamente aconteceu. E ela está mostrando para a gente nessa linha que está dizendo aqui, olha, the root file system em. Então ele está dizendo que houve uma falha onde ele está mandando executar o comando, ele está dizendo que foi nessa partição, /dev, /maper, /ubuntu, --vg, --ubuntu, --lv. Essa é a partição especificamente que a gente vai precisar fazer uma tratativa, que é onde a gente vai precisar executar comandos para que a gente consiga tentar recuperar esse processo de inicialização, tentar recuperar esse problema. Então, aqui vai ser o primeiro lugar onde a gente vai precisar começar executando esse comando. Então, primeiro você tem que fazer uma identificação. Você precisa olhar e identificar onde está o problema. Agora, nós vamos tentar executar esse comando. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou digitar fsck, então eu estou digitando esse comando, e eu vou digitar aquele caminho que ele mostrou ali, dev, /maper, que é MAPP. Se você começar a digitar no Linux e pressionar Tab, eu já falei isso em outras aulas, ele completa para você o preenchimento. Então eu preenchi Tab, aí eu vou escrever aqui Ubu e vou completar
dando um tab, ele completa para mim o preenchimento desse comando. Então, ou seja, eu agora estou dando uma ordem para ele executar esse comando e eu vou passar uma coisa que a gente chama de parâmetro, -y, que é para ele tentar fazer o quê? Para ele aceitar todas as mensagens que ele apresentar na tela. Se eu quero fazer a verificação, se eu quero avançar, ele vai aceitar isso automaticamente. Então, uma vez que eu dei o -y, ele agora começou, olha, FSK from utility Linux, utilitário do Linux, e ele começou a executar para mim essa sequência de comandos. E aí, no final, ele vai apresentar para mim ali uma mensagem, ele vai checar cada uma dos campos. Ele foi me perguntando se eu queria fazer as correções, eu disse que yes em todas as telas, tá vendo? Por isso que eu acionei o yes primeiro ali no primeiro momento. E ele chegou no final e disse para mim sobre as modificações, o que ele fez. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um comando exit para que ele possa sair desse utilitário e vamos ver se ele vai conseguir, a partir de agora, inicializar esse sistema operacional. Ou seja, eu executei um utilitário de reparação, dei o comando exit para ver se ele consegue finalizar, ou seja, reparar os arquivos e inicializar esse sistema. Então vamos ver se a inicialização vai conseguir chegar ao final. Nosso objetivo é chegar no prompt de comando para que a gente possa dizer, tá válido, o sistema tá ok, o sistema conseguiu inicializar. Ali ele deu uma falha ali na inicialização e olha lá, temos o nosso sistema no ar novamente. Agora eu já consigo aqui logar nessa máquina, já consigo fazer a autenticação nela. Deixa eu só entrar aqui para que você possa ver. Deixa só ele aparecer para mim, como eu estou utilizando uma máquina virtual. Digitei a minha senha e ele agora já está conectado, eu já estou no prompt de comando. Consigo aqui, por exemplo, dar um df -h para mim poder visualizar os meus discos. Então, se eu der um df -h, ele está mostrando para mim todos os discos que eu tenho na máquina. Então, ou seja, com esse comando do FSCK, você consegue reparar o sistema de arquivos em algumas situações. Mas é muito importante, eu gosto de sempre falar sobre isso, que é importante a gente identificar qual que é o tipo de problema que está acontecendo para que a gente consiga fazer o troubleshoot. Troubleshoot é isso, é você olhar um problema, identificar o que está acontecendo nesse problema, quais foram os erros que foram apresentados, tentar entender o que está em torno desse problema e identificar quais as ferramentas que eu tenho para que eu possa resolver esse problema. É como se fosse um marceneiro, eu vou usar um martelo, eu vou usar um serrote, eu vou usar... Qual a ferramenta que eu vou utilizar para tentar reparar esse problema? Mas é claro que isso nunca vai substituir os seus planos de contingência. Backup de banco de dados, backup de aplicação, backup, se for uma máquina virtual, da máquina inteira. Porque assim, se você tiver um problema mais grave, você tem uma solução mais definitiva, caso você não consiga reparar. Tá bom? Então fica aí mais uma aula, mais uma dica aí sobre troubleshoot.